Olha lá, agora entrou, ó. Agora entrou. Estamos entrando. Vocês entram e saem. Não, agora ele tá ao vivo, ó. Volta a sua página no início aí, agora, Rodimax. Que agora ele tá ao vivo aqui, ó. Tá ao vivo, ó. É, agora tá. Agora tá certinho. Senta aí, pastor Gil. Ô, glória! Ai. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós tivemos um probleminha técnico aqui. E a culpa é da internet, viu, gente? Mas aproveita aí, já vai compartilhando. Estou aqui hoje com dois pastor Jefferson. Um pastor Jefferson já é bom e dois é melhor ainda. Eu quero que o pastor Jefferson, antes do pastor Jefferson estar se apresentando aqui, eu quero estar pedindo para o outro pastor Jefferson vir aqui fazer uma oração para nós dar início a esse trabalho. Ô, glória! E aí os ouvintes já ficam conhecendo o outro pastor Jefferson, que em breve nós vamos estar marcando com ele também uma live aqui. Ora aí, pastor Jefferson, aqui é o outro pastor Jefferson, grande amigão meu, conhecido numa palestra. Pensa numa palestra forte, um testemunho de Cristo. É tremendo. Vai estar aqui daqui por uns dias. A gente vai estar já anunciando aí a vinda dele com a gente. Glória a Deus. Beleza? Glória Ora aí, a Deus, pastor Jefferson, salve a por todos nós. o povo de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, chegamos na Tua presença, Senhor. Assim como Sua palavra diz, Senhor, a casa que receber um dos Seus santos, ali que opere a Tua paz, a paz Shalom. Então, Senhor, nesse momento nós sentimos a Tua presença e que a Tua paz, Senhor, possa operar não só nessa casa, mas nesse bairro, nessa região, Senhor. Meu Deus, meu Pai, sabemos qual que é o intuito dessa live, propagar o incentivo missionário, o incentivo do Teu amor por vidas, Pai. Queremos, Senhor, que essa live possa alcançar muitas vidas, muitas almas, Pai. Possa despertar no coração da Tua noiva o desejo por vidas. Pois sabemos, Senhor, que aqui está vindo servos, vasos, cheios do azeite, Glória cheios a Deus, da experiência do campo para compartilhar para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama da Tua unção, da Tua graça, Pai, sobre esse projeto Evódia, sobre também a família missionária, como também todos, Pai, todos os projetos missionários que é direcionado pelo Teu Espírito, Senhor, sejam revestidos de todo o poder e toda a glória, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Na live passada o pastor Sérgio esteve aqui. Um abraço, pastor Sérgio, se você estiver aí nos prestigiando com a sua audiência. E depois de eu ter falado, pastor Jeff, de tudo sobre o pastor Sérgio, né? Eu falei tudo, falei, agora eu quero que o pastor se apresenta. Ô, glória! Ainda bem que ele é muito inteligente. Ô, glória! Ele teve bagagem para poder falar, mas se eu falar, não, você já falou tudo de mim, eu não tenho mais nada para falar. Ô, glória! Mas está aqui o pastor Jeff, se apresenta aí, pastor Jeff. Boa noite, meus irmãos do projeto aí Missões Evódia, a todo o pessoal aí da live da adoração. Nossa gratidão a Deus por esse dia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson, sou pastor da Igreja Comunidade Missionária, do projeto Compartilhando o Amor de Deus. É um prazer estar aqui, né, na casa do meu amigo missionário Oséias, não é, a sua esposa. Deus abençoe meu amigo Rodimax também, que fez esse convite. Será um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Queremos aqui falar um pouquinho, né, do amor de Deus, aquilo que Deus faz através do campo missionário. Então é um prazer estar aqui, né? E dizendo sempre, toda glória e honra seja dada ao nosso Deus. Amém. Oh, glória. E só lembrando, nós estamos começando 8h10, 10 minutos de atraso, porque tivemos um problema técnico, né? Problema com a internet. Embora a internet aqui é boa, tem não sei quantos mega aí, mas infelizmente a imprevisto acontece. Pastor Jefferson, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade. Eu gostaria de fazer essa pergunta para todo mundo. Há um momento na vida da gente que a gente acorda ímpio, sem Jesus,
E a gente não sabe que aquele dia é o último dia da gente sem Jesus, porque de repente a gente é convidado por alguém, ou a gente vai numa igreja com preguiça, ou você nem sabe que você ia numa igreja, de repente você parou lá, você pensou que você caiu de paraquedas lá dentro. Eu quero que você fale para mim qual foi, conta um pouquinho da história, como foi o seu encontro com Cristo. Bom, para começar, uma boa pergunta, eu tinha até separado esse versículo que diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vós deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo que pedis a Deus, Ele vos conceda. Se eu for contar meu testemunho aqui, é muito longo, muito longo, porque eu venho de uma família carente, não conheci meu pai biológico, a minha mãe biológica, hoje falecida, ela não tinha condições de me criar, então eu fui morar com uma família, que é a nossa irmã José, que com certeza está online aí, o irmão José, e ali eu era muito enfermo, não andava, com 3 anos de idade eu não andava, só me arrastava, e aí a única solução era Cristo. E minha mãe, né, tinha uma igreja próxima, a Evangelho do Quadrangular, próximo, que a gente diz a uns metros, né, de quarteirões, na época, e disseram para ela, vai lá que o Deus de lá pode curar seu filho. E aí ela me levou lá, né, começou a fazer lá, a cultuar lá, e para a glória de Deus, eu fui curado, né, lá. E aí, umas coisas que eu me lembro desse tempo, que eu fui curado, e com 8 anos de idade, houve-se um congresso, nós já éramos da Assembleia de Deus no Madureira, né, minha mãe já era líder do ciclo de oração, e um desses congressos, houve-se esse congresso, e eu me lembro como se fosse hoje, com 8 anos de idade, o pastor de lá, um morenão, não me fala o nome, não me lembro o nome, do Rio de Janeiro, quando ele iniciou a pregação ali no meio do congresso das irmãs, ele olhou para o grupo de crianças, e ele disse, neste grupo aí, Deus tem 6 separados. Glória a Deus. 6. Isso eu me lembro como se fosse hoje. E aí ele apontou a minha pessoa, a pessoa da filha da pastora Fátima, hoje a Rosângela, o Marquinhos, a Simone, que hoje está na Espanha, e mais uns 2 lá. E ele disse, olha, você é um escolhido, você vai viajar as nações. E aquilo ficou marcado, só que você vai ter uma experiência no mundo. Tempo Deus vai permitir você sair da igreja, então você tem algumas experiências, mas quando você retornar, é o momento de Deus te levar. E aí foi, aí quando deu 13 para 14 anos, todo adolescente quer conhecer o mundo, um pé na igreja, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, e aí fiquei por 10 anos fora da igreja, né, por 10 anos, Deus sempre me livrando, me guardando, não é? Eu virei praticamente um alcoólatra, vivia pela bebida, né, a bagunça. Chegou a usar droga também? Não, droga não. Se chegar a usar droga, é aquela maconhinha só para fazer graça, né? Mas assim, essa droga pesada, minha droga era a bebida, que me levou para sarjeta a perder um casamento, né, a perder muitas coisas, a perder mesmo... Então você teve um casamento destruído por causa do alcoolismo, né? Sim, então eu com 18 anos eu conheci a mãe da minha filha, que hoje, né, tem a minha filha Amanda, vai fazer 22 anos, e fui indo, até que um dia minha mãe disse, se você vem assim, do jeito que você vem, esquece que você tem mãe. E ela é minha mãe biológica, minha mãe de adotiva. E é o que minha maior paixão é eles. Hoje meu pai fez ontem 84 anos, né? Ontem ele completou 84 anos, tá? Um abraço, pai José, meu pai Zé. José, um abraço, pai José, Deus abençoe. E é muito interessante, porque eles conheceram o Evangelho por causa de mim, e hoje eu sou pastor deles. Então você vê como que Deus faz. Então a minha história... E quando eu retornei, uma noite antes, eu saí para a bagunça, e eu me lembro, se fosse hoje também esse retorno, de madrugada eu estava na Santos Dumont, perto ali da Purina, do Macro, e eu entrei ali onde é a Purina, onde é o Macro hoje, uma esquina antes de um baile lá, e todo baixinho é forgado, e bêbado é pior ainda. E aí eu arrumei briga e tal, eu consegui sair de lá, e quando eu entrei na rodovia, uma carreta passou, eu deixei até o carro morrer, juntamente com estava eu e um amigo meu, Valmir. E você tinha quantos anos nessa época? Estava com 24, 25 anos. E aí quando eu passou,
aquela carreta que desce a Santos Dumont e sobe para a zona ali mesmo, aquele pedaço da zona. Não vi a carreta, ela desceu e eu não vi subir. E aí, por mim, deu aquele susto, fez eu sarar um pouco da cachaça e voltei para casa. E no outro dia tinha um culto no Vida Nova, onde hoje eu tenho a igreja. Estava lá, levei minha mãe, que ela pediu para eu levar ela só lá, né? Só para levar. Eu fui, vamos entrar no culto? Eu disse, eu não vou entrar no culto não. E fiquei na casa da minha irmã. Só que ela dizia, vai pro culto. E eu saía para ir no culto, quando chegava frente da igreja eu não tinha força para entrar. Eu passava direto. Aí eu voltava lá para minha irmã. Daqui a pouco dava aquela vontade de novo, eu ia. Aí na terceira vez, como se fosse uma mão, me segurou, parou eu assim mesmo, como se... E entra. Uma voz audível mesmo. Eu entrei, e eu me lembro que a igreja da Madureira tinha uma coluna, e eu me escondi atrás da coluna. E a pregadora, a missionária Solange, quando ela estava pregando, eu disse, você que entrou aí agora, se escondeu atrás da coluna. Ontem você passou por isso, e contou o que eu passei. E disse, você lembra a placa da carreta? Eu pensei comigo, se eu não vi nem a carreta, imagina a placa. Aí ela disse, era o próprio diabo querendo tirar sua vida ontem, porque ele sabia que hoje você estaria aqui. Você quer aceitar Jesus, mas todo teimoso, né? Deixa para depois. Nunca está preparado. Nunca está preparado, mesmo assim eu não aceitei Cristo naquele dia, não voltei. Mas a partir daquele dia foi incomodado. Foi incomodado. Até que eu fui, perdi o casamento e aí fui para sargento não vou dizer. Fiquei largado. E aí um dia eu só em casa, morava de favor na casa da minha mãe, uma casa sem janela, sem porta, sem nada, já separado, já endividado, todo danado. Um dia nós tínhamos feito uma festa com os meninos, eu levantei, nem dormi, 5 horas da manhã, eles saíram. Quando eu fui deitar, eu disse, é isso que você quer para a sua vida? E eu disse, a partir de hoje eu não bebo mais. Por isso que eu digo que a igreja não liberta, quem liberta é Jesus. Por isso que eu digo que é opinião, tem que querer. E aí eu disse, a partir de hoje eu não bebo mais. Como se fosse hoje, eu lembro, peguei 2 caixas de cerveja, 600 ml, né, 600 ml, abri todas, joguei tudo no vaso. Quando deu 11h30, meio-dia, os meninos chegou, e aí, vamos tomar o restante? Eu digo, a partir de hoje eu não bebo mais. Glória a Deus. E eles disseram, eu não te dou uma semana. Eu digo, eu tomei uma decisão. E aí eu venci. Não foi fácil, não, mas eu tive opinião. E a partir daquele dia eu larguei a bebida. E qual era o outro caminho? Sem poder ir para a bagunça, porque eu não tinha força para ficar lá e manter a postura de parar de beber. Então eu falei, eu vou evitar. Aí eu me lembrei que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu deixava de ir nos lugares. Aí eu falei, já que eu estou indo para o lugar, eu vou para a igreja. E aí, quando eu fui para a igreja, no segundo culto, na pastora Tereza, hoje falecida, ela tinha um cara lá muito turrão mesmo, aquele cara turrão, o Célio. E aí o Célio, eu disse, Deus, se você mesmo quer eu de volta, fala comigo, mas não quero profecia, eu quero que o Senhor use alguém assim que... Né? Aí quando eu entrei na igreja, eu vi o Célio cantando no grupo de louvor, e ele cantava, ele era vocal, aí tinha a Bianca, as meninas. Eu disse, usa o Célio, que aos olhos humanos, impossível. E aquele cara não abraçava nem a mulher dele, imagina abraçar alguém na igreja. Então era impossível. E eu disse, Deus, usa o Célio. Se o Senhor usar o Célio, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. E eu me rendo. E aí começou a tocar aquele louvor, aclame ao Senhor. E começou a falar, aclame ao Senhor, né? E começou a falar das promessas. E as suas promessas e tal. Rapaz, que lá eu falei, comecei a me envolver ali com aquele louvor. A Bianca tocando o teclado, a Cristina cantando. Quando eu me dei por mim, de repente alguém me abraçou. Quem é? O Célio. E disse, eu sou Deus, que uso quem eu quero e faço como eu quero. Glória a Deus. E a partir daquele dia, a pastora fez o apelo, eu aceitei. São 22 anos que eu estou de volta para a presença de Deus. Que bonito. O pastor contando o testemunho, né? Falando que parou de beber e os amigos foram lá para tomar o resto. Eu lembrei de um testemunho de um irmão meu mais velho que contou para mim. Ele falou que tinha um rapaz que tocava numa banda, e eles faziam um show.
Aí de repente o vocalista teve um encontro com Cristo. E falou para os caras, a partir de hoje eu não faço mais parte dessa banda, a partir de hoje eu canto para Jesus. Aí no outro dia, aí os caras falaram, nossa, se o cara sair da gente, a gente tá perdido, cara, porque o cara é muito importante na banda. Falou, meu, vamos amanhã cedinho na casa desse cara e vamos tirar isso da cabeça dele. Aí chegaram na casa do cara, falou, ô fulano, vem aqui. Rapaz, a gente veio aqui, meu, para tirar esse negócio da sua cabeça, cara. Aí o cara falou, ei, rapaz, vocês chegaram tarde. Porque agora já não tá mais na cabeça, já desceu o coração. É assim mesmo. Ô, glória, Deus faz isso. E quando Deus muda mesmo, né, pastor? Transforma. É decisão. E hoje eu não consigo viver sem Jesus. Hoje eu perco tudo. Já perdi muito mesmo, que eu poderia escolher entre estar uma boa vida mesmo. Glória a Deus. Mas eu prefiro estar com Cristo. Pastor, fala um pouquinho do seu ministério, da sua igreja. Agora, como começou a sua igreja? É outra coisa linda. Que o nome da sua igreja é Igreja Missionária, Comunidade né? Missionária. Comunidade Missionária. Comunidade Missionária. A nossa igreja... Fala quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou a igreja? Ela tem, eu estou com 44, ela tem 14 anos, ela tem a idade da minha filha, Ludmila. Casei, né, com a Alessandra, minha esposa era estéril, eu já pregava fora, porque assim que eu retornei foi muito rápido, muito rápido. Aí a pastora Tereza, os pastores que me apoiaram, me ajudou muito. Eu já entrei num curso teológico, que eu decidi fazer, aprender e voltar mesmo a viver o que Deus tinha para mim. E aí eu entrei no curso teológico, aí eu passei pelo cooperador, passei por diaconato, passei por presbítero, evangelista. Isso na Madureira? Tudo, até presbítero na Madureira. Depois eu fui para a Assembleia de Deus do Ministério Perus, quando eu entrei a evangelista e cheguei a pastor. Entendi. E aí quando o nosso projeto começou, como eu era do Perus, né, eu já estava no Perus, e eu morava num apartamento. E eu sempre gostei de culto em lares. Porque minha mãe fazia e eu sempre gostei. E eu disse, pensei comigo, tinha recém-casado, né, com a minha esposa hoje, e eu falei, se eu tivesse uma casa eu ia fazer um culto no lar. Porque apartamento não dá, tal. E eu pagava aluguel nessa época. E aí do nada, o cara pediu um apartamento assim, do nada. E eu falei, Alessandro, o cara pediu um apartamento, e agora? Vamos ensinar a achar uma casa. Eu fui no Novo Europa, eu já morei. Eu morei em Campinas praticamente tudo. Jardina, Diques. E aí eu fui na minha sogra, buscar a Alessandra. Quando eu entrei no Vila Rica, que eu parei em frente à casa da minha sogra, né? Aí a Alessandra disse, olha, já vou, mãe, porque o Gesto vai ver uma casa em tal lugar. Ela disse, ó, tá mudando uma casa ali, um rapaz tá mudando ali da casa ali, só que em frente à biqueira. Aí ela disse, só que vocês não vai querer, né? Aí eu falei, já que para não ser chato, né? Porque eu sempre sou tido como chato, falei, para não ser o chato, eu vou lá ver a casa. Quando eu entrei na casa, era uma casa muito pequena, e no fundo um espaço para um culto, e um matagal. Quando a Alessandra entrou pela casa, eu entrei pelo corredor. Quando eu vi o coisa, Deus disse, é aqui que você vai morar. Aí na hora eu voltei, a Alessandra disse, ainda bem que você não gostou, porque morar no Vila Rica, do lado da minha mãe, e nessa casa velha, você não vai querer. E na frente de uma biqueira? Em frente de uma biqueira, eu disse, é aqui que nós vamos morar. Ela disse, não, mas eu não quero. Eu falei, mas Jesus disse que é aqui que nós vamos começar. E eu me lembro a data, porque foi no dia 17 de maio de 2007. E eu disse, daqui uma semana a gente vai começar o culto aqui. Em uma semana eu carpi lá, puxei uma lona num saco preto, o dono da casa me ajudou, que estava desempregado há 3 anos, eu disse, se o senhor me ajudar, Deus abre a porta para você. E ele disse, vou te ajudar. No outro dia, terminando a lona, chamaram ele para trabalhar. Ele disse, eu falei, Deus está no negócio. E aí eu comecei, como eu sempre digo, peguei para o meu pastor Cineilton na época, de Perus, falei, Cineilton, vou começar o culto na minha casa, mas não quero atrapalhar, eu tenho que estar no estudo bíblico às terças, né? Eu tenho que estar nas quinta-feiras, à sexta na igreja e aos domingos. Se não me libera pelo menos na quinta-feira, para mim começar o culto na minha casa, eu fiz um propósito com Deus e eu creio que Deus vai me honrar. Ele disse, pastor, fique à vontade. Você é um cara que a gente sabe que não vou te segurar. E eu tive sempre esse privilégio de ter pastores que apoiavam o meu chamado. Eu também, graças a Deus. Aí ele me emprestou 15 cadeiras, tinha um golzinho, fui lá, busquei
15 cadeiras, coloquei lá, começamos o grupo, eu, minha mãe, meu pai, minha sogra, a vizinha, a Alessandra, 7 e 8 pessoas. Chegou a ter 450 pessoas na área. Então eu vi que Deus. Aí nós começamos os trabalhos missionários, fazer trabalho em Peruíbe, levar cesta básica. O meu chamado é comida, é mexer com comida. Eu gosto de dar comida para o povo. Não só a palavra, mas alimento mesmo. A gente gosta disso. E aí a gente começou, foi indo, aí meu cunhado deu o nome Campanha Louvor e Adoração, né? E aí a gente foi indo, com 6 meses. Quando deu 6 meses certinho que eu estava lá, no dia 3 de outubro de 2007, eu trabalhava numa empresa chamada Ito, ganhava muito bem, minha esposa trabalhava na Casa Bahia, gerente geral. Era empresa de ovo? Não, a Ito é metalúrgica. Metalúrgica. E aí eu, no dia 3 de outubro de 2007, a missionária, parece que Solange me persegue, né? Porque sempre quando não é Solange é Sueli. E aí a Sueli, nesse dia era a Sueli, pregando. Quando ela terminou de pregar, era 9h30. Ela disse, vou entregar o microfone para o pastor Jefferson. Quando ela foi entregar o microfone, eu não posso antes fazer uma pergunta. Eu disse, pode fazer, minha irmã. Ela disse, Deus te faz uma proposta hoje. Você aceita viver para a obra e depois da obra? Eu digo, aceito, minha irmã. Ela disse, vou repetir. E aí, por 3 vezes, ela fez a mesma pergunta. Você aceita? Eu digo, aceito. Ela disse, olha no relógio. Eu olhei 9h40 da noite. Ela disse, a partir de hoje, Deus rasga sua carteira profissional na terra e você vai ser só no céu. Eu disse, está fechado. E olha como que é as coisas. 9h40 da noite. Eu entrei para trabalhar 10h30, 11h30, cheguei na empresa. O gerente passou, eu era líder de sessão. O gerente passou, olhou para mim, depois voltou. Aí eu disse, será que nós fizemos alguma besteira, né, essa noite? Que o homem está aí olhando para nós com uma cara meia, né, sem graça. Quando deu 15 para meia-noite, ele me chamou. Seu pastor, chega. Ô, irmão, eu chamava de irmão. Irmão, chega aí. Aí eu fui na sala, ele disse, então, irmão, e tal, e tal, e tal. Quando deu 5 para meia-noite, aquilo batia no meu coração, você vai embora. E eu disse, mas meu Deus. Quando deu meia-noite, ele disse, então, a empresa, você vai me mandar embora. Ele disse, mas como? Como? Eu falei, você vai me mandar embora. Aí eu vi o envelope, puxei o envelope com o meu nome. Ele disse, é verdade, você vai embora. Mandaram você embora, não foi eu, não sei o que aconteceu, te mandaram embora hoje. Você já sabia? Já sabia, aí eu contei a história para ele, digo, olha, era 9h40, tal, Deus me fez uma proposta e eu aceitei. E ele disse que hoje era o último dia, então está selando hoje. Aí no outro dia de manhã eu tinha que retornar na empresa, né? 8 horas da manhã eu tinha que retornar. Estava gerente geral, gerente não sei quem, estava praticamente os cabeça da empresa, que eu era muito conhecido. Porque eles conheceram a minha história de pingaiada e depois viram eu, né, como eu estava transformado. E aí eles chamaram, não, eu quero saber essa história que você contou para ele, que você sabia que você ia ser mandado embora. Aí eu contei toda a história de novo. Aí ele disse, eu vou te contar algo maior. Quando alguém vai ser mandado embora do 3º turno, o papel chega aqui até às 6 da tarde, que é a hora que fecha o RH. Se não chegar até 6 da tarde, só no outro dia. O seu foi diferente. O cara do RH chegou aqui, era 9h40 da noite. Nossa. E ele chegou aqui 9h40 e me deu o papel. Você tem que mandar esse cara embora ainda hoje. Não pode passar de meia-noite. Então eu vi que foi Deus. A partir desse dia, são 14 anos que eu vivo para a obra. Para a obra. E, pastor, como o senhor vive da obra? É inexplicável. Eu não sei explicar. Não tem faltado nada do essencial, nunca faltou nada. Nunca. As viagens que eu faço, tudo é do meu bolso, tudo. Missões é o... Nossa, que maravilha. Eu quero aqui já estar agradecendo a audiência aí da minha irmã Vilma. Deus abençoe, Vilma! Pastor Josué Gama, grande Pastor amigão. Josué. É um dos responsáveis também por nós ter tido um encontro com Cristo, um grande mestre meu. O Marcos Dias também está aqui. Marcão! Um abraço, meu amigo! O Índio. O Índio! Esteve aqui na primeira live aqui. Uma bênção de Deus. E para quem não conhece o pastor Jefferson, é um missionário nato. Missionário de verdade. Pastor Jefferson,
Eu ia fazer uma pergunta, né, que como você entendeu que fazer missão é importante, mas dentro de tudo isso aí você já respondeu, Já. né, que diante de que Deus fala, a gente já entende logo, né, de uma vez. Tem alguma coisa que você gostaria de estar falando, por exemplo, assim, uma experiência com Deus, um milagre? Porque você já acabou de contar um, mas conta outro aí. Bem, um dos maiores milagres presenciados no campo missionário, eu acho que foi de uma senhora. Nós trabalhávamos com uma equipe, várias experiências, mas acho que essa foi uma das maiores. Nós estávamos fazendo mapeamento no Vale de Jequitinhonhas. Então eu cheguei a andar 12 mil quilômetros dentro do Vale de Jequitinhonhas para levar a equipe. Nós fazíamos parte de um projeto lá em Campinas, então eu ia conjuntamente com o missionário Fábio, a missionária Fernanda, fazer um mapeamento para ver onde a gente ia levar a equipe. E um dia onde ia ficar, hospedar, comer, tudo, né? Tudo, fazer um mapeamento. Então a gente chegava no local, a pessoa falava para a gente, ó, a nossa necessidade é essa. Só que a gente sabe que, um exemplo, para vocês entenderem, vocês que me ouvem, não conhecem o Vale de Jequitinhonhas, ele é dividido em duas partes, o Vale de Jequitinhonha baixo e o alto. Uma parte alta são lugares bons, tem as dificuldades, mas tem o pasto, e tem a parte baixa, que é a parte seca. E aí eles dizem, então o lugar tem tal. E uma dessas viagens, a gente estava retornando, no meio do caminho, a gente resolveu parar, na BR-116. É uma pedra muito bonita e a gente parou só. Rio Bahia, né? Isso, a Rio Bahia. Aí a gente resolveu parar. E o missionário Geraldo do Você conheceu o Baixinho, missionário Geraldo? ele que abriu as portas pra gente lá no Vale de Jequitinhonhas. Até eu sou um dos patrocinadores do projeto dele. Ele também é um missionário Aquele de cara é verdade, fantástico. né? Ele vai ser um dos preleitores das nossas missões aqui em Campinas. Esse almoço que a gente faria, lembra que eu comentei? Ele era o preleitor, mas aí com a pandemia não teve como trazê-lo. E cancelamos, né, o projeto missionário que teríamos numa chácara. E aí parando, ele falou, vamos parar ali. Do nada, paramos. Aí nós não podíamos parar o carro, porque é uma curva muito perigosa na 116. Então nós paramos o carro quase 1 quilômetro na frente e voltamos a pé. Você lembra a cidade desse lugar? Padre Paraíso. Oxe. Padre Paraíso. Padre Paraíso, onde é que nós nasceu? Padre Paraíso. Não tem aquela pedrona? Quando você desce a BR, que você começa a subir, tem uma pedra enorme desse lado. Para quem vai, É isso mesmo. uma pedra O verde. missionário, você tinha um terreno em cima daquele morro lá, né? É um verde, aqui lá. Aí, nós voltamos quase 1 quilômetro. Quase 1 quilômetro. Não conhece bem ali. Aí paramos, entramos num lugarzinho, uma senhorinha. Quando nós entramos, ela disse, hoje eu orei, e Deus disse que ia vir parar aqui 3 anjos para me socorrer. Oh, glória a Deus. E aí quando nós entramos, aquela mulher não tinha nada, uma casinha de barro, e o sonho dela era ter uma pia para lavar louça. Olha o sonho dela. E ela mostrou pra gente o banheiro, só aquela buraco e tal, aquela toda estruturinha. Ela disse, meu sonho, né? Você não lembra o nome dela, não? Não me lembro. Talvez até parente. Né? Aí ela disse, eu orei a Deus, e Deus disse que hoje 3 anos ele viria visitar a minha casa. A mulher chorava igual criança. Aí nós entendemos que missões não é onde a gente quer ir, é onde Deus quer nos levar. E o missionário, ou o campo missionário, ou os que pretendem ir, eles têm que estar atentos à voz de Deus. Porque muitas vezes todo mundo que passa direto à rodovia. E o Geraldo, ele para muito naqueles locais. Ele vem parando. E aí essa mulher, para mim, foi uma experiência muito linda. Por quê? Porque ela disse, tudo que eu tenho aqui não é nada. Mas o melhor presente eu tenho é saber que Deus ainda ouve a minha oração. Glória a Deus, esse é o maior. Aquilo para nós foi assim, tipo assim, cara, vocês estão reclamando do quê? A mulher não tem nada e está dando mais glória que eu e você junto, misturado com aleluia. Aquilo para mim foi marcante e eu me lembro que aí juntamos e compramos a pia, né? Ali você teve certeza que você era missionário também, né? Outra confirmação de Deus. Ali nós vimos o que Deus faz. A outra foi em Peruíbe, também uma das experiências muito linda. Foi no lixão em Peruíbe, que uma garotinha veio do nada, do lixo,
E outro que eu tive certeza também do chamado. Eu era do Perus nessa época. E eu disse pro pessoal de Perus, e lá o campo de Perus, como que funciona? É assim, 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 eu vou descer lá conhecer. E um dia eu acordei, 5 minutinhos. Só a minha irmã conhece muito Padre Paraíso, a Vilma. Né? Você conhece a Vilma também, Vilma, né? Ela deu até o nome da pedra. Chama Véu da Noiva. Eu acho que é essa mesmo, deve ser essa mesmo. Bem na curva. Véu da Noiva. É uma subida bonita aquela pedra. E aí, meu amigo, essa de Peruíbe foi fantástico também, por quê? Essa viagem. Porque eu não me programei. Eu levantei cedo, eu tinha uma CG, uma YBR vermelhinha. Falei para Alessandra, eu tô indo para Peruíbe. Ela vai fazer o quê? Pra praia? Eu falei, não, eu vou lá. Na casa do pastor José Lopes. Fazer o que lá? Não sei, nem sei onde ele mora. Mas eu vou para lá, montei na motinha, pus uma trouxa de roupa e Peruíbe, sem saber por onde ia, rasguei. Quando cheguei em Peruíbe, liguei pro pastor, o senhor mora que rua? Rua tal. Cheguei em frente dele e falei, tô aqui em frente à casa. Ele também não acreditou. E aí nós saímos lá na sexta para conhecer a igrejinha dele e tal. E com poucas horas a chuva desceu. Mas chuva. Foi a época que alagou toda a Peruíbe. Que eu não consegui vir embora. Eu fiquei 4, 5 dias lá sem poder sair. Porque alagou, acabou com a cidade. E eu vi cachorro sendo levado, criança sendo levada, móvel sendo levado. Aquela, ao vivo é terrível. E você não poder fazer muita coisa. E vim embora, no caminho Deus disse, você vai voltar. E eu disse, cheguei em casa, nós não tínhamos igreja, assim congregávamos, né, no Perus, mas não tínhamos projeto missionário, não tinha patrocinadores, não tínhamos ninguém que... Falei pro pessoal, juntou eu, minhas cunhadas, um pessoal que ia no culto lá em casa, eu digo, rapaz, nós temos uma semana para arrecadar as coisas. E saímos para a rua, porta por porta. Eu tinha uma vanzinha, porta por porta, arrecadamos alimentos e descemos de volta. Aí quando nós descemos, naquele lugar que a gente levou o alimento, nós conseguimos erguer uma igreja lá. Conseguimos fazer, até hoje tem a igreja no Vila Márcia. Então você vê que um trabalho, né, que não estava programado, e aqui juntando a fé, sem condições, sem recurso, mas o dono do recurso é Deus. Porque o missionário ele tem que depender de Deus. Ele tem que acreditar que Deus é que pode enviar os recursos. A diferença de pessoas que utilizam o recurso para si próprio. Né? E aí você vê, às vezes a gente vê pessoas missionárias reclamando que não conseguem fazer coisas para Deus. Eu não entendo. Eu vou ser sincero, porque eu sou 14, 15 anos, minha filha vai fazer 14 anos, Deus nunca me desamparou. Tudo que eu proponho a fazer para missões, o recurso chega. Da onde? Às vezes eu nem sei. Porque eu acho que Deus ele tem o maior privilegiado de missões é Deus. O que Ele quer é alguém que tenha disposição e viva a verdade. E a honestidade. Eu acho que a humildade ela abre portas. Eu acho que a humildade faz que Deus haja a nosso favor. O problema é que pessoas se titulam missionários, mas eles esquecem que é missionário de púlpito. Né? Não, o missionário eu acho que é... Pastor Jefferson, eu vou fazer um comentário sobre missão, ver se você concorda comigo ou não. Na maioria das igrejas, às vezes tem uma irmã que é abençoada, que a oração dela é bonita, que Deus ouve a oração dela até, ela é usada na oração. Às vezes tem uma irmã que canta bem, às vezes tem uma irmã que toma conta bem de um grupo. E aí o pastor, por medo de perder ela, ele dá uma carteirinha de missionária para ela. Porque tem igreja que não aceita mulher evangelista, não aceita mulher pastora, não aceita nada. Mas aí fala, não, essa mulher vai acabar saindo. Para que eu não venha perder ela, eu vou dar uma carteirinha de missionária para ela. Aí ela fala para todo mundo que é missionária, mas você não vê ela na rua. E as igrejas estão cheias disso. O pastor não concorda comigo? Bom, eu ainda sou aquele crentão antigo. Eu ainda, por isso eu sou esse molecão, mas eu tenho uma raiz ainda antiga. Eu acredito que o pastor ele não pode impedir a pessoa de sair. Mas nem todos estão preparados para sair. E eu acho que o cargo, ele não vai mudar o que a pessoa é. Tem pessoas que ela nunca, eu acredito nisso, que tem pessoas que ela nunca vai ser um missionário de campo.
Mas ele era um missionário de igreja, no sentido qual? Aqui eu faço alguma coisa. Dela, igual você comentou, dela liderar um jovem, liderar uma mocidade, liderar uma igreja, um círculo de oração, ela é uma missionária. Porque tem um missionário de campo, que aquela frase que a gente sempre ouve. Missões se faz com pés que vão, joelhos que se dobram e mãos que contribuem. Então, eu acredito que muitos são os pés que vão. Muitos são os joelhos que se dobram, círculo de oração. E muitos são aqueles que contribuem. Pessoas que não fazem nada na igreja no sentido de cargos eclesiásticos, mas é aquele contribuidor. Porque eu conheço pessoas que você falar, eu falo da minha igreja é uma igreja missionária. Mas se eu falar para o pessoal ir, esquece. Mas se você falar para ele, precisamos enviar, está aqui. Precisamos orar, vamos orar. Então a missão ela engloba essas áreas. E quando o senhor sai para poder fazer a missão, já tem a pessoa certa para tomar conta da igreja? Eu tenho pessoal. Tenho a minha esposa que fica, tenho obreiros que ficam. Eu hoje viajo tranquilo. Né? Hoje eu viajo tranquilo. Por quê? Porque eles entendem o meu chamado. Você tem uma equipe. Tem uma equipe. Eles entendem hoje. Hoje eles sabem que a minha alegria não é só estar ali pastoreando. A minha alegria está No campo. no campo. Então quando eu digo, tem uma viagem marcada, pastor, você precisa do que para ir? O que a gente pode fazer para ajudar? Então a gente vê essa diferença. Os meus pastores era a mesma coisa. Quando eu era pastoreado, era a mesma coisa. E Deus sempre coloca pessoas, né? Para contribuir. Estar ali do lado, ali, orando. É por isso que eu digo que aquela frase se encaixa em a gente. Em nós. Uns vão, uns oram e outros contribuem. E às vezes a mesma pessoa é 3 missionários no mesmo dia. Tem gente que ora, contribui e vai. E tem gente que não, ele só contribui. Eu conheço gente que me patrocina no sentido, pastor, o senhor está indo? Tô. Tchau. Eu não quero ir, eu não gosto de ir. Mas o senhor vai. E o cara é um missionário. Porque se eu não tiver o recurso, como que eu vou? Se não tiver alguém que olhe aqui para mim, como que eu vou? Falando em ir, quantas vezes o pastor foi na África? África nós já fomos uma vez na África, duas na Europa e Brasil, vários. Você foi uma vez na África? Na África. Fala um pouquinho da experiência da África. Bom, a África para mim... É que lugar o pastor foi? Nós fomos em Moçambique. Ah, tá. Eu, particularmente, para mim, não gostei. Né? Eu, particularmente. Nós temos um pastor amigo que está lá em Moçambique. Eu tenho ele no Facebook. E um abraço aí pro meu amigo pastor lá de Moçambique. Eu esqueci o seu nome agora, mas vou lembrar. É igual eu esqueço. Pastor, eu sei que é Araújo Jaquene. Um abraço, pastor. Eu vou estar compartilhando essa live com o senhor. Eu, particularmente, não gostei da África. Eu acho pelo sentido de... Quando se fala em África, o que a gente vem logo? Miséria. Um deserto, fome. Deserto, tristeza. É a região, não vou dizer que não é toda a África, mas eu vou falar onde eu fui. Não foi aqui. Você lembra da cidade que você foi em Moçambique? Xai-Xai, e mais 2 províncias, foram 3 ou 4 províncias. Essa eu lembro bem, Xai-Xai. E as outras eu não vou conseguir falar o nome. E pra mim, acrescentou? Sim, acrescentou. Mas não era aquilo que eu esperava. Porque quando se fala em África, a gente já imagina, puta, África. Miséria, pobreza. Lá, essa região, a dificuldade é espiritual. Todas as crianças têm uma cumbinha na roupa. É uma questão espiritual. Mas também não chega a ser tipo regiões da África que tem onde os bruxos, né, ficam no ar suspenso pela bruxaria. Então lá eu conheço no Brasil lugares muito piores, né, em questão... Porque como eu acho que eu trabalho muito com alimentação, com doações... No Brasil você conhece pessoas que têm bem mais necessidade, tanto espiritual como alimento também, né? Porque onde eu fui já tinha uma igreja estabelecida, tinha alguém pastoreando. E a experiência com a equipe não foi aquela experiência que a gente esperava, tal. Eu acho que tudo isso fez que... Porque quando se vai em missões, em equipe, tem que ter uma coordenança, tem que ter
um elo, tem que ter, porque senão qualquer coisinha parece que não, mas ele vai. Qual é a palavra que eu posso dizer? Tem que ter uma sintonia, né? Uma sintonia, porque senão vai te cansando. Porque eu sou um cara muito assim, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar, sabe, não, eu gosto, eu tô aqui, cara, eu vou dar meu dia. Descansar, eu vou descansar quando eu voltar. Então quando eu tô no campo missionário, se é das 6 da manhã à meia-noite, é das 6 da manhã à meia-noite. Bora. Então eu acho que a África, pra mim, eu não tenho desejo de voltar. Assim, hoje. Quem sabe Deus me leve. Eu queria conhecer as regiões mesmo que a gente tem em mente. Uma Somália, sei lá, um lugar assim. Só interrompendo, o irmão Marcos escreveu aqui: que lindo pastor Jefferson. Eu e o missionário Rod Marques vivemos uma experiência celestial. Lá no sertão do Jequitinhonha, igual esse presente que você ganhou de Deus. Quando você contava da velhinha, que ela falou que 3 anos apareceu aqui, mas o irmão Marcos, nós vivemos uma experiência dessa. Que lá no Rio Grande do Norte tem aquele rio, né? E eu mais o irmão Marcos, nós começamos a subir aquele rio. E a gente foi até a última casa. Lá na Chapada, no meio do mato, onde é que não vai carro, nem bicicleta, só vai a cavalo. E quando nós batemos palma no portão, uma mulher saiu e falou assim: eu já sei quem são vocês. Falou, pode entrar. Eu estava aqui nesse momento orando e falando: Senhor, manda servos do Senhor aqui na minha casa, porque eu preciso de pelo menos ouvir uma palavra. E ali o Senhor usou grandemente o irmão Marcos naquela casa. Quando eu entrei, o irmão Marcos era uma pessoa muito amorosa. Né? Que cara é fantástico. E quando eu entrei, o Espírito Santo já falou para mim, falou: deixa tudo pro irmão Marcos, que ele... Era com ele o negócio. Era com ele, e foi benção também. É. Mas pode continuar. Irmão. Então eu digo que a África, pelo menos para mim, não foi assim muito o que eu gostaria de ter vivido. Pretendo voltar? Hoje não. Tenho convites até para voltar no mesmo local. O pastor quer que eu vá para lá. Mas hoje não tenho essa paixão. Hoje a minha paixão é o Amazonas. É verdade, vamos falar daqui a pouco do Amazonas. A minha paixão hoje é o Amazonas. E você foi na Europa 2 vezes, você foi na Espanha, né? Em Portugal, Espanha e né? Portugal. O seu foco foi dar um rolê ou foi fazer missão também? Eu fui a convite do pastor Ezio. Também foi uma coisa que, por isso que eu digo, vou alertar você que quer ser missionário. Eu já disse, eu acho até para Oséias, para o Fabiano, acho que no bate-papo que a gente estava. O cara quer ser missionário, nos cursos que eu dou também, o cara quer ser missionário, mas ele não se prepara com documentos. Então, quando eu recebi o chamado lá com 8 anos de idade, quando eu disse aqui, quando eu voltei para a igreja, eu me lembro que essa minha amiga Simone, a Lourdes, a mãe dela, passou em casa e disse: vou te levar para a Europa, para a Espanha, para você pregar lá na nossa igreja. E no outro dia de manhã eu levantei cedo, a minha esposa disse: não, você já vai doido, porque ela fala que eu sou bem doido, porque eu não bato bem. Aí eu disse: estou indo lá tirar meu passaporte. Que na época não era pela internet, tinha que ir na Polícia Federal e tal. Ela disse: mas pra quê? Eu falei: porque a Lourdinha disse que vai me levar para a Europa. Ela disse: não é que você é besta. Minha esposa nunca acreditava muito, ela meio assim, doida. E eu disse: eu vou. E levantei cedo, fui atrás. Quando chegou lá, fiz toda a documentação, que ela me deu um boleto para pagar, na época, 100 e pouquinho, só que eu não tinha. Eu disse: Deus, estou voltando com o boleto agora, mas eu estou indo pela fé. Quando eu cheguei em casa, o Everton me ligou, um amigo meu, que frequentava um culto na minha casa, e disse: pastor, estava aqui em casa e Deus mandou eu te ligar, o que você está precisando? Eu devo pagar um boleto. Do quê? Eu falei: do passaporte. Ele disse: quanto que é? Ele disse: pode pagar, vou te mandar um dinheiro, estou te levando dinheiro aí agora. E aí beleza, fiz o passaporte, aí minha esposa ficou conversando: você não vai para a Europa? Tipo, enchendo o saco, né? Zoando eu. Eu disse: um dia eu vou, o passaporte está aqui. Só que um dia o pastor Ito me ligou: estou indo aí na sua casa tomar um café. E estou com um amigo meu da Europa. Posso passar e tomar um café? Eu falei: claro. Passou em casa, nós fizemos até um churrasquinho. E ele disse: rapaz, tu já foi para a Europa? Eu digo: nunca, mas tenho desejo e promessa. Ele disse: foi bem, vai ter uma festa lá e eu quero que você seja um do preleitor. Eu espero você lá daqui 15 dias. Eu disse: fechado. Fui no computador na hora, comprei a passagem. Só que meu passaporte estava vencido.
venceria na época da viagem, então você não conseguiria viajar. Aí corri atrás, renovei o passaporte. Então você vê, se eu não tivesse o passaporte, eu perderia. Então foi a primeira vez que eu fui. E aí eu fui, e incrível que pareça, Portugal, segundo o pastor Ezio e o pastor Lenner, que é de lá, há 318 províncias ou estados, né, cidades, que não tem a presença missionária e muito menos igrejas evangélicas. E algumas das cidades, se eu me falo a memória, 40 e poucas, não tem nem igreja católica. Não tem nada. Que cidade que você foi em Portugal? Eu fui em Porto de Mós, Lisboa e Amadora. E Lisboa até um centro mais assim desenvolvido. Eu estou perguntando os nomes da cidade porque o dia que eu estiver lá também eu vou falar, o pastor Jeff. Em Porto de Mós é 130 quilômetros. Hoje o pastor Hilton está lá, o Hilton está lá. Essa congregação é para eu estar pastoreando. O pastor me ofereceu ela, tinha 2 membros. Eu queria ir, minha esposa não quis. Mas por mim eu tinha ido. Pastor Deus tinha proposto com você na por enquanto, né? Então, mas eu por mim eu teria ido. Porque a Porto de Mós está a 30 quilômetros de Fátima, que é como se fosse Aparecida do Norte. Então lá o ambiente lá é... E o português é aquele... A padroeira lá é Fátima, isso, né? E o português ele é assim, bem assim. Se ele gostar de você, ele gostou. Se ele não gostar... E se você for cristão, você tem que dar testemunho. E para ganhar um português é complicado. E a Espanha também é a mesma coisa. Na outra vez eu fui à Espanha, retorno para lá agora, acabando a pandemia, que eu vou lá celebrar um casamento. Mas lá também é um lugar bem complicado, porque o evangelho foi queimado lá. Além de ter toda aquela burocracia, o evangelho lá foi bem queimado, né, por algumas pessoas, por algumas denominações grandes. Então hoje o espanhol também ele é meio... Quando o pastor foi entrar em Portugal, você estava acompanhado com o pastor que te convidou para ir lá? Não, só. Estava só? Você não teve problema nenhum para entrar? Nenhum, por quê? Porque toda viagem missionária, é o que eu explico nos cursos que eu dou, a preparação do documento. E um dos documentos necessários é a carta convite. Então você tinha a carta convite? Uma carta convite. Então se alguém te barrar, estou indo a casa tal, para o lugar tal. Eu conheci um missionário que chegou até Lisboa, que a chegada é Lisboa, né? E aí disse que no mesmo avião que ele foi, a polícia colocou ele dentro. Mas mesmo com a carta convite, se corre o risco. Aí disse que o camarada só falou para ele assim, ó, todo mundo, os brasileiros que querem vir para Portugal, todos são missionários, que já está cheio de missionários. Então, se corre o risco, Nossa. em todos os países. Mesmo você tendo a carta missionária, a carta convite, é perigoso ele te segurar. Porque, na verdade, quando você sai, se não me fala a memória, para os Estados Unidos, você já tem o passaporte e tem a autorização. Mas lá eles podem te barrar. Vamos falar um pouquinho do Amazonas, já está quase 9 horas já. Passa muito rápido, né? Quantas vezes o pastor já foi no Amazonas? A Amazonas é interessante. Desde quando eu estudava, o estado do Amazonas era o meu sonho. Conhecê-lo. O sonho do missionário Oséias também. Meu pai não quis ir. Já chamei e não quis. Mas... Não, tava certo hoje agora. Tá, então, não quis. Deixou na mão. O missionário aí tá meio... Esse é missionário de Sumaré só. Ele atrás lá de Sumaré, o Hortolândia. E aí, meu sonho sempre foi o Amazonas, conhecê-lo, o estado. Estudava geografia, falava do rio e tal. E aí, quando eu fui estudar um pouco missiologia, né, no seminário, eu fiz Ibicamp, falava-se um pouco de ribeirinhos e tal, outras localidades, né? E eu sempre me apeguei a sonhos, só que eu não sei nadar, tenho medo de rio, mas era o meu desejo. E um dia aconteceu também, graças a Deus, parece que acontece de repente, sempre de repente. E um dia eu tô na minha casa, passou assim, Neilton, um cara amigão meu, né, cara, a maioria das portas Deus usou ele para abrir para mim. Ele disse, vamos comigo na sede do Belém, que eu preciso renovar minha credencial e tal. Eu disse, vamos. Quando eu estava indo, ele recebeu um telefonema de um amigo dele do sul, do Palmas, e disse, olha, eu queria convidar você para pregar lá
no Amazonas, na igreja do pastor Ivan, só que lá não tem oferta. Lá você vai ter que se virar com a passagem, tudo aqueles. Você aceita? O Ito foi claro na hora. Aí eu disse, Ito, não, você vai? Fui pro Amazonas. Eu falei, cara, deixa eu ir com você, né? É meu sonho, cara. Ele disse, bora. Só que lá, assim, você tem que contar sua passagem. Eu falei, cara, você não se preocupa não. Você deixa eu ir? Deixa. Aí ele, vou ligar pro cara, tem um amigo meu, pode ir? Pode. Aí foi quando eu fui a primeira vez. Aí chegou lá, o pastor Sineilton ministrou a palavra, eu conheci o pastor Ivan e fizemos alguns trabalhos lá evangelísticos, né, nos ramais que eles chamam. Foi quando eu conheci o Felipe, lá também, que hoje é um amigão. Se ele estiver ao vivo, Filipão, um beijo. Um abraço, Felipe. Qualquer dia a gente vai se encontrar no Amazonas. Isso, vai sim. O Filipão é um cara fantástico. E aí, catei, comentei com o Felipe. Falei, Felipe, meu sonho é conhecer o Rio, é longe daqui? O cara, né, tá longe do Rio Amazonas. Ele falou, por quê? Ficou, olha, eu vim aqui no Amazonas, né, mas eu queria conhecer era o Ribeirinho. Você disse, rapaz, sei não. Eu não conheço ninguém para aquele lado, mas eu vou procurar saber. Eu falei, tá bom. E aí passou-se um ano. Quando foi em maio, quase um ano, o pastor Ivan me liga. Pastor Jefferson, queríamos convidar o senhor para ser o preletor do Congresso de Missões. O ano passado foi o pastor Sineilton, né? Sineilton, você deu uma saudação aqui, todo mundo falou que é o senhor aqui. E a gente não está acostumado a convidar pessoas que a gente não conhece. Mas, cara, você aqui ganhou a turma. E aí eu vou. Só que o senhor já sabe como funciona, sem passagem, sem... Não, irmão, vou lá, Deus vai vir. Quando eu comprei a passagem para viajar em setembro, já tinha comprado essa passagem, Felipe me liga. E aí, meu amigão, eu te arrumei um negócio aí. Eu falei, o que você me arrumou, Felipe? Quando você vai estar aqui mesmo? Eu disse, em setembro. Vou estar aí do dia 20 ao dia 28, uma coisa assim, uma semana. Ele, rapaz, os caras estão descendo pro Rio. E eu falei pra você, cara, e todo mundo falou, se você quiser vir. Eu falei, cara, como que eu vou comprar uma passagem agora para agosto? Ele falou, cara, é só oportunidade de conhecer o Ribeirinho. Eu disse, pode marcar com os caras que eu vou. Aí eu disse, Alessandra, eu sei que eu comprei uma passagem agora, era R$1.000 na época. Só que eu quero conhecer o Rio, é minha oportunidade. Eu falei, Deus, é contigo. Aí eu entrei na oração e comprei a passagem pela fé. Pela fé. Fui lá e comprei a passagem. Aí Deus me honrou, eu paguei. Quando cheguei lá sem conhecer ninguém. Só o Felipe nem ia na viagem. Quando eu cheguei lá na cidadezinha dele, Presidente Figueiredo, ele disse, rapaz, eu não vou não. Só que você vai com o pessoal. Eu falei, mas que pessoal? Ele falou, eu também não conheço ninguém não. Eu fiquei sabendo que a turma vai descer o rio, entra junto lá. Eu digo, seja que Deus quiser. Fui lá, conheci os dois caras na hora, assim, conversei com nós aqui, me levou, que é o pastor Nil e o pastor Eric. Aí, fazer gesto e tal, bora, entrei no ônibus lá, para descer, andar 400 km de ônibus, até Itacoatiara, para depois andar 8 horas de barco. E aí, fomos. No meio do caminho, encontramos um amigo, hoje meu amigo Fiotão. Primeira alma que eu ganhei para Jesus. Lá. Aí ele parou, pô, você nada, tá indo para... Vai passar por Manaus, tá, vai. Você não quer me dar uma carona até Manaus, né? Então, não. O que vocês acham? Ah, mas já estamos para lá mesmo. Pelo menos pensava que o bicho aí vai morrer no caminho pelo jeito que ele tá meio doidão. Aí ele sentou do meu lado, aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele começou a se interessar. Aí eu fiz, quer viajar com nós para o Rio? Ele disse, rapaz, eu tô sem roupa. Digo, vamos embora você mesmo. Ele disse, tá bom, eu vou. Montou e foi com a gente pro Rio. E desceu o rio com a gente. Sem roupa, sem destino, sem dinheiro, sem Jesus. Sem Jesus, sem nada. Chegou lá, tal, conversando, falando. Aí quando onde eu ia, ele ficava do meu lado, chamava eu de pai. Meu pai me trouxe. E tal. Aí pregando, aí fizemos uma semana missionária lá. Aí no último dia ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador. Está crente até hoje. Está crente e se batizou, lá mesmo no mesmo dia. Eita glória. E hoje eu chamo ele de Fiotão. Aí foi a primeira vez que eu fui, a segunda vez, né, que eu fui. E depois já no outro mês já voltei de novo. Eu acho que é a sexta vez que eu fui essa vez. Essa vez eu não desci o rio,
porque minha sogra ficou enferma, a esposa ligou dizendo que não passava, né, daquela noite, então com 3 dias que eu estava lá, eu tive que retornar. E como é que tá a sua sogra? Tá bem, tá internada ainda, mas Tá bem. tá Não é bem. Covid que ela tem? Não. Não. Ela tem câncer, e o câncer movimenta, dá toda aquela coisa. Mas aí, agora esse mês eu retornei. Era para, na verdade, eu estar hoje no Amazonas ainda. Minha viagem mesmo de volta seria só segunda-feira que vem. Entendi. E você chegou em alguma tribo de índio lá? Não, nós íamos, não chegamos a ir porque a tribo de índio lá é muito complicado você entrar. Você tem que ter autorização. E a gente até ia. Na semana que a gente ia, houve-se um conflito. Eu acho que uma da segunda ou terceira viagem que eu estava no Amazonas, meu sonho é conhecer também, que é aquela tribo que fecha a rodovia quando eles querem alguma coisa do governo. Só que você só entra lá com autorização da SUNEM, da SUSEM e da FUNAI. Então você não consegue entrar sem essas autorizações. E o dia que estava programado a gente ir, o pastor que é responsável lá, que ia conseguir colocar a gente lá dentro, ligou, ó, nem venha, porque tá feio aqui dentro, então eles são meio, não estavam aceitando. Então não cheguei ainda a conhecer, mas eu acho que é uma das próximas viagens, pretendo dar um pulo lá, é 115 quilômetros só. E aí o Felipão agora tá lá e leva nós lá. Glória a Deus. Se Deus quiser, eu também quero estar indo lá. Você vai falando da Amazonas, eu vou viajando. Não, a já Amazonas vou é fantástica. imaginando eu lá. O Felipe quer me dar até um terreno lá, arrumar um terreno para mim ir embora. E eu quero dizer para os ouvintes que o pastor Jefferson, nas nossas viagens para o Vale de Jequitinhonha, ele é um dos organizadores do Missões Evódia. Ele é o chato do Evódia. Mas é o cara que é o combustível da locomotiva. É o cara que faz a coisa acontecer. O funcionário é o chefe da cozinha, que organiza a cozinha, a bagagem, as paradas. Obrigado. E pastor Jefferson, como que foi que você conheceu Missões Evódia? E a primeira viagem com a gente foi para a tribo, né? A tribo, Machacalice. Antes dele falar como foi a viagem, eu vou falar como que foi que eu vi o pastor Jefferson. O pastor Jefferson veio aqui na casa do Oséias e a gente fez um trabalho no Santo Antônio da Posse, né? Foi o primeiro trabalho que o pastor participou. Depois ele foi viajar com a gente. Então você vê esse cara aqui, ele é doidinho assim mesmo, sabe? Não bate bem não. Mas eu fiquei encantado. Na verdade eu me apaixonei, eu até comentei com todo mundo, porque ele trabalha com a máquina de algodão doce. E lá na tribo de índio, ele ajeitando as coisas, tudo, de repente, rapaz, eu vejo aquele cara vestido de Kiko. E uma criança ali no meio distribuindo algodão doce. Falei, meu, esse cara é doido. É o cara mesmo. Mas aí fala como você conheceu Missões Evódia e o que você achou daquela primeira viagem na tribo. E o que você achou também que, pela primeira vez que você foi lá no Agrovila, né? O Evódia eu conheci pela internet. Um dia alguém postou alguma coisa e eu liguei pro Zé, né, Zé? Eu falei, de onde vocês são? Ele disse, são em tal lugar e tal. Digo, vou aí conhecer. E bati aqui, que eu sou meio, não bato bem mesmo não. Aí vim aqui, conversei com vocês e tal. Eles vão ter um trabalho lá em Santo Antônio da Posse. Eu digo, meus parentes é de lá. Meu avô, hoje eu não tenho mais quase ninguém. Mas o meu avô, da parte de criação, morou lá, acho que a vida toda. Meus irmãos de criação nasceram, acho que todos praticamente nasceram lá. E aí a gente conheceu o Oséias aqui, fomos pra lá. E depois nós fomos no Soma. No Soma, que eu cheguei com a moto, com o algodãozinho doce também, né? Você foi, esse cara é doido mesmo, ele vem mesmo. Lembra? E a primeira viagem do Evódia eu já briguei com o Zé, acho que foi o negócio da bagunça, né, Zé? Que o pessoal... Nas paradas, né? Aquela bagunça, aquela desorganização, não culpa do Evódia, mas do pessoal que vai, né? E aí eu falei, tem que mudar isso aí. Aí foi quando pegou o nome, o pastor Chato chegou. Daí eu falei, Zé, vamos organizar, e aí vamos cortando. Aí a gente foi... Porque a viagem missionária, ela precisa ter essa programação, essa organização. Porque foi o que eu disse no dia, né, Zé? Até conversando com o pessoal. Pessoal, viagem missionária, o intuito é levar. Então, toda a bagagem que eu diminuí, eu ganho em doações. E aí eu lembro que a primeira experiência foi com o Sandro.
O cara me levou um colchão de casal, Nossa. 4 malas, mais uma pochete, e ficou tudo na minha cabeça lá no fundo. E aí eu vi, aí depois daquele dia eu falei, Zé, podemos melhorar o Evópolis. Isso é só um minutinho, deixa eu pegar um ganchinho. Ó, um recado para você que é missionário e para você que tem vontade de fazer missões. O Fabiano, ele é um grande amigão nosso, vai estar aqui um dia que também ele dorme, acorda, o negócio dele é missão mesmo. Se tirar a missão dele, é melhor Deus já levar ele logo para a glória, que é perigoso ele até morrer, porque o negócio dele é isso aí mesmo. Ele convida pessoas experientes, né, na missão, que dá palestras sobre missões. E é muito importante você ouvir, né, aprender com os palestrantes, para você não ter que pegar um colchão de casal e querer colocar no ônibus para poder viajar. Ou pegar uma mala desse tamanho, né, colocar 2 cobertas, sendo que no Vale de Jequitinhonha não faz frio. Então você tem que saber para onde você está indo, pesquisar certinho e tal, e para você não pagar esse mico e nem atrapalhar, né, a viagem, né? Mas, e aí, pastor? Porque a viagem missionária é o seguinte, eu entendo que nós, quando fazemos uma viagem missionária, o intuito é levar. Se ainda mais a gente trabalha com doações, que é o caso do Evódia. O Evódia trabalha nesse sentido de doações. Então eu acredito, foi a matemática muito simples que a gente tem que usar. Se são 44 lugares, se eu tirar aí, um exemplo, 1 quilo de cada roupa ou mala, eu vou ter 44 quilos a menos. Isso tirando 1 quilo. Então eu tenho aí nada mais, nada menos do que 9 pacotes de arroz a mais que eu posso levar para 9 famílias. Isso tirando 1 quilo. Então, se nós trabalharmos nessa matemática, o ônibus ele é para 4.000 quilos. Então, entre pessoas e a nossa mala não pode passar da mais da metade. E naquela primeira viagem que eu fui, né, teve toda aquela dificuldade, o ônibus quebrou o pneu. Não porque o ônibus estava ruim, é porque é o peso. Aí o que a gente tem que entender, o missionário que me ouve, é o diabo. O diabo nada, irmão, somos nós que não prestamos atenção. Isso mesmo. Igual na viagem lá, parou no lugar lá, todo mundo, ai, o diabo, e eu dando risada, né, eu brincando, aí alguém falou pra mim assim, pastor, um negócio desse tá rindo. Eu falei, então, se você não tivesse trazido esse colchão grande, se você tivesse trazido essa mala grande, o ônibus não estava tão pesado. Então não é o diabo, porque o diabo ele vai trabalhar em missões na legalidade. Então se eu não dá legalidade, ele não tem como trabalhar. O trabalho dele é nas imperfeições. Então se eu tentar andar na perfeição, perfeito ninguém é. Missionário nenhum é perfeito. E o ônibus tinha muitos quilos a mais, né? E a gente não sabia também, o motorista não orientou a gente, né? Mas a culpa ali, eu digo que foi um pouco do motorista. Por quê? Porque a gente precisava o quê? Ó, pessoal, a prioridade é doações. Deixa eu contar um testemunho desse ônibus que quebrou, vai dar tempo ainda. Dá tempo? Então, Esse ônibus, o motorista, o Nardelo, um abraço Nardelo, um grande amigão, é o melhor motorista do mundo. Esse pra é mim. mesmo, esse é. Fantástico. O Nardelo é o melhor motorista do mundo. Ele é muito bom, por isso que aconteceu aqui. Ó, e é mais doido que o pastor Jeff, só que ele é mais doido mesmo. Só que é muito bom motorista, ele é um motorista completo. Ele não consegue falar não, o problema dele é esse. Ele levou uns parafusos para colocar na roda dianteira do ônibus, e não sei porquê, acho que a pressa e tal, e ele resolve trocar esses parafusos na beira da estrada. Se eu tiver errado, o pastor Jeff vai me corrigindo aqui. Daquele dia que quebrou? Ele foi trocar, né? Que tinha uns parafusos que não era legal, né? Ali. Aí ele tira o pneu e tem que tirar uns outros parafusos, não é isso? Para poder tirar a roda, alguma coisa assim. E aqueles parafusos não saíam. E aí, segundo o Memosés, o que fala que aí ele vai lá pegar a marreta dele para tirar, e tinha que bater o parafuso de um lado, para puxar do outro. Ele tinha esquecido a marreta e o ônibus estava em cima de um macaco, onde a gente teve que descer, porque o macaco não estava suportando o peso, o macaco estava descendo. Então desceu todo mundo, começou a chover, os missionários ficaram na chuva. Reclamando alguns. Mas a maioria estava cantando, ainda bem, fazendo festa debaixo de chuva, tá tudo certo.
E a gente liga para o socorro da estrada, que nós estávamos na Fernão Dias, pedindo ajuda para que viesse o carro do socorro. Se eu tivesse uma marreta, nós precisávamos da marreta. E o Nardelo com a marretinha parecendo esses martelinhos de bater bife. Hoje é doido. Tentando tirar os parafusos. Daí, o cara do socorro não chega. Nós ficamos. Aí o pessoal começa a cantar. Eu prestei bem atenção nisso. O pessoal começa a cantar, louvar a Deus. E o martelinho de bater carne começa a funcionar, porque os parafusos começam a sair. Aí os missionários gritavam: aleluia, saiu um. Eu acho que tinha uns 20 parafusos, né? Aí, batendo lá, e uns com lanterna, que já estava escuro já, e nós ali ainda, lanterna, celular, e batendo, e todo mundo cantando, daqui a pouco. Segundo parafuso, glória a Deus. Eu sei que conseguiu tirar todos os parafusos com aquele martelinho de bater bife. Colocou os parafusos novos no lugar. Depois que montou, que já estava terminando, chegou o caminhão, fazendo um respaldo para nós ir embora, chegou o caminhão do socorro. Agora, pasme vocês que estão ouvindo aí. A gente chegou para aquele motorista e falou assim: rapaz, faz 5 horas que a gente ligou para você e você só vem aparecer agora nós já conseguimos fazer o que a gente tinha que fazer. E ele falou assim: o que aconteceu hoje nessa rodovia, durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca vi acontecer. 50 e poucos acidentes, não foi? Ele falou assim: desse ônibus para frente, 12 carros capotados. Deus deu livramento. E daqui para trás, 2 caminhões capotados. Tinha dado mais de 50 acidentes que ele tinha falado, lembra? E aí a gente entendeu que Deus criou toda a situação, né? E outra, aquela descida lá, foi Deus que segurou o ônibus. Porque do jeito que estava, os parafusos estavam soltos. Então. E ele conseguiu levar, não tinha onde parar, eu lembro como fosse hoje, não tinha onde parar, né, Zé? Ele foi indo, até ele encostar aquele cantinho. Ainda bem que Deus também ama os doidos, senão não tá nem conversando com isso aqui também. Então, às vezes, por isso que o segredo é não murmurar. O segredo é não murmurar, né? E aí, pastor Jeff, você já tinha, pastor já conhecia a tribo, né? O interessante é que começou a chover, começou a pingar bem levinho na cabeça de um missionário. Ele começou a murmurar em cima da poltrona. Ficou 7 horas debaixo de chuva. É isso aí. Foi mesmo. O missionário já está falando, tinha um missionário, talvez porque não tinha experiência, né? Porque a gente vai para o campo, a gente já vai para tudo. E o ônibus, né, pingou uma gotinha. E ele reclamou da gotinha, aí o Osés foi lá, falou: beleza, cara, senta aqui no meu lugar aqui que eu sento aí. Troca de lugar. Aí trocou de lugar, e o missionário Osés foi ali, meio protegendo aquele pinguinho que estava pingando. Aí deu esse B.O. aí. O que estava reclamando do pinguinho estava tudo lá molhado na hora de frio e chuva caindo no lombo. Deus faz isso. Por isso que eu amo. Deus, ele ensina a gente de todo jeito, né? A tribo Machacali. Eu já conhecia a Diva. Nós fizemos um trabalho missionário lá, acho que 1 ano antes, 2 anos antes. Foi até quando o Osés disse que ia para lá e eu disse que eu já conhecia, né, Osés? Aí nós fomos uns contatos lá também. Aquela tribo, ela é bastante interessante, porque as caciques são todas mulheres. E eu acho que já fui lá 4 vezes. Com vocês, 1, né? Depois eu já tinha ido 3, fui 2 a pesquisa de campo, porque na verdade uma Machacali eles têm ali onde nós fomos, em Santa Helena de Minas, que é na divisa com a Bahia. Tem outra a 15 quilômetros já dentro da Bahia, onde 2 missionários antropólogos tomam conta. Tem Topázio, essa eu não conheço, a de Topázio eu não conheço, assim, a tribo em si. E tem a de Ladainha, que foi a primeira que a gente... Fica perto do Flotão, né? Isso, de Ladainha, 65 quilômetros à esquerda de Teoflotone. Essa foi a primeira que a gente foi, e lá eles tinham mania de segurar as pessoas lá para rituais, e o dia que a gente foi, estava tendo esse trabalho deles, e ainda tem o pessoal da cidade disse: ó, se eu fosse vocês nem iriam até lá, né, porque vocês podem ficar lá e nunca mais sair assim tão cedo até eles decidirem.
Mas aí a gente, mesmo assim, resolvemos ir, que nós estávamos com o carro e fomos bem recebidos lá. Porque eles queriam dizer para você que vocês poderiam ficar presos lá e eles prender vocês. Isso, por quê? Porque a tribo Machacali, eles têm uma guerra entre eles. E eu acho que quando vocês foram, acho que nós fomos juntos, tinha acontecido algo entre uma moça e um rapaz, não sei se vocês lembram. Lembram? Mataram esse rapaz não, né? Não lembro se mataram, mas lembra que ele roubou a moça de uma tribo lá e levou para outra? Foi nas suas viagens ou não? Não, acho que não. Foi na nossa. Nós ficamos sabendo lá. Tá, vocês ficaram sabendo, eu estava na época lá, na outra viagem. Então o moço queria ficar com a moça, tá? Negócio de parar. E eles tirou. E às vezes é até criança, né? Isso, tirou a moça tal de lá. E aí estava essa briga, eles não estavam aceitando. Em Santa Helena de Minas eu sei que eu tive mais com eles, assim, mais próximo. Eles são muito judiados pela população branca, né, que eles dizem, porque eles são alcoólatras, alcoólatras, e quando você chega em Santa Helena de Minas, não sei se vocês passaram por isso, talvez não, porque a gente passou com o ônibus, fomos mais direto para lá. Mas quando você vai de carro baixo, a gente diz, né, fazer pesquisa de campo, as pessoas perguntam o que você quer na cidade. Porque Santa Helena de Minas é pequena. Então quando você vem, eles estão na praça e lá há é o que tem até no YouTube, se você pesquisar, que os comerciantes roubam, né, eles. O cartão deles, eles têm um cartão de alimentação, um cartão do governo, então eles superfaturam para os índios. Então se um café para nós é R$10, para os índios eles pegam lá, quando vai pagar 50, 100, e aí eles dominam eles. Então quando chega alguém lá, eles querem saber quem é você. Igual nós que chegamos, eu, o missionário Fábio, a missionária Fernanda, o Mateus e a Angélica, nós 5. Então onde a gente ia, sempre observávamos pessoas nos monitorando. Então quando nós entrávamos no comércio, e os índios? Então foi falado, alguém chegou até nós e disse, olha, as suas vindas aqui não é boa. Vocês não são bem-vindos, porque vocês estão querendo saber muito sobre os índios. Porque é o medo, que a polícia já esteve lá, federal. Então você vê, segundo o que nós sabemos, até onde apuramos, a Record já fez uma reportagem lá, né? Nós apuramos, hoje, o cara que é o chefe, o comandante, ele está dentro da tribo. Porque ele casou com uma índia, que é da diva, a filha da diva. Aqui mora, nós estávamos numa diva, naquela casa de baixo. Aquele rapaz lá, aquele moço, ele é casado com a filha da diva, alguma coisa da diva, e ele que é o comandante de todo o esquema dentro. Então aí ele ficou com aquelas coisas. Então é perigoso, às vezes, você fazer missões, porque você está num lugar que você não sabe onde você está pisando. Então tem que ter toda aquela cautela, todo aquele... Por isso que o missionário, às vezes, ele tem que ficar atento. Pastor Jefferson, falta 10 minutos, eu vou fazer um agradecimento, e se o pastor quiser fazer um agradecimento também, após mim, também, e após os seus agradecimentos, eu vou pedir para você trazer uma palavra de 5 minutos, Fechado. e vai estar fazendo uma oração, né, porque o programa começou falando de cura. Pastor Jefferson está aí a testemunha de que Deus cura. E se você se encontra aí com alguma enfermidade, com alguma dor em algum lugar, eu sou um milagre também. Se um dia eu vou falar do que Deus já fez na minha vida, né? Só para os irmãos terem ideia, eu com 12 anos eu caí de uma altura de 15 metros de altura, quebrei 4 fios de costela, bacia. E a minha mãe, que eu já vi Deus usar ela na cura de pessoas com AIDS em fase terminal, pessoas com câncer em fase terminal, eu já presenciei esses milagres. A minha mãe falou assim, não quero que leve meu filho para o médico, porque o que ele tem aí, Deus vai curar ele em cima da cama. E as pessoas acharam loucura e resolveram por bem levar no hospital, e a minha mãe falou assim, então é bom que leva ele para os médicos mostrar o que ele tem e o que Jesus vai fazer. E aí eu fui, chegou lá, tiraram o raio-x do meu corpo, eu estava com a bacia quebrada, e 4 fios de costela,
Fiquei 7 dias na UTI, 3 dias no quarto de recuperação e no 10º dia eu já estava na minha casa. Ô, glória. Glória a Deus, Deus cura. Eu creio. Então eu quero estar agradecendo aqui o irmão Marcos, que ficou o tempo todo aí com a gente, interagindo. Um abração, meu irmão Marcos, que Deus abençoe sua vida. A nossa advogada, Maria Aparecida Geraldo, é a nossa irmã que vai estar aqui. Um abraço aí, um beijo para a advogada nossa aí, irmã querida. Ela vai estar aqui com a gente falando sobre feminicídio, nós vamos estar ajeitando, alinhando com ela também. Que Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui? O Gerson Silva, que é o outro pastor Jefferson que orou aqui no começo. Né? Que Deus abençoe a vida aí do pastor Jefferson. E deixa eu ver quem mais. A minha irmã Rosália, a minha irmã Vilma. A minha esposa Maria Edna, que Deus venha abençoar grandemente. Ô, Maria Edna, ó. Um abraço. Sumiu, hein? Parou de comer, foi? Não parou de comer nada, tá comendo ainda. Só que agora tá fazendo caminhada. Ela caminha 3 dias. para perder meio quilo e consome 3 quilos. Eu gosto. E tá aqui o José Agostinho, que é o esposo da Fran. E aí, Zé, vou tomar um café aí daqui a pouco. Um abraço para a Fran e para o Zé, que Deus abençoe a vida dos missionários, eles são grandes missionários, né? E o meu irmão Jaime também está assistindo, é o nosso saxofonista. Galera, eu tenho um canal no YouTube que chama Pastor Rodimarques, tá PR Rodimarques. Não, tá assim, missionário, se você escrever aí no YouTube, missionário PR Rodimarques. Vocês vão ver esse programa lá, assistir, posteriormente esse programa foi gravado lá. Vocês vão ver também o Osés, mas o Jaime lá tocando os louvores muito bonitos. Vai estar o Petros Organ também, está lá no meu canal. O irmão Maldívio vai estar aqui um dia fazendo uma live com nós também. Está lá também. E é isso aí, galera. Eu tenho que parar de falar. Um abraço para o pastor Josué Gama, está sempre acompanhando a gente também. E deixa eu parar de falar, que senão não dá tempo de pregar. Com você, pastor Jeff, traz uma palavra abençoada aí, uma palavra que curar a alma e uma oração para nós estarmos encerrando. O pastor Célio também. Deus abençoe, pastor Célio. Irmãos, eu vou deixar o texto que eu li no início. João, capítulo por número 15, e versículo 16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Nós acreditamos sobre o chamado de Deus. E eu acredito que todos nós aqui temos um chamado. Como eu disse aqui nesta entrevista, neste bate-papo, que uns foram chamados para contribuir, outros foram chamados para orar e outros foram chamados para ir. Mas o que me chama a atenção é que em tudo isso o texto confirma que não fosse vós que escolheste a mim. Ninguém pode bater no pé e dizer, eu escolhi ser. Não, foi Deus que nos escolheu. Nós apenas aceitamos o chamado. Nós apenas aceitamos o propósito de Deus na nossa vida. Nós apenas acreditamos que através da presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos fazer coisas sobrenaturais. O que me chama a atenção é que quando alguém decide entrar nesse propósito de Deus, nesse projeto de Deus, Deus se encarrega de manifestar a tua presença. Bem verdade é que Deus ele não vai escolher pessoas que não queiram compromisso. Deus ele quer pessoas que tenham esse compromisso, esse propósito, porque a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não é? A verdade é que muitos eles querem serem, ou até tentam ser, mas eles não querem ter comprometimento. Quando se diz em comprometimento, se diz em seguir a palavra. E qual é o mandamento de Deus para a minha vida e para a tua vida? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que creem não pereça, mas ela venha ter a vida eterna. Então, irmãos, Deus ele escolheu a minha vida, mas antes dele me escolher, ele escolheu alguém lá atrás, alguém que orava por mim, alguém que intercedia por mim, alguém que também veio trazer a palavra até mim. E o que precisei fazer? Tomar a decisão.
E ser missionário, ser alguém da obra de Deus, requer o quê? Comprometimento e confiança. Porque hoje eu aprendi nesses 14 anos que eu estou mais assim diretamente ligado no campo missionário, ligado a pastorear a igreja. Eu aprendi que não é nem por força e nem por violência. É o que Zacarias vai dizer, mas pelo agir do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando eu faço a obra de Deus, não porque o pastor quer, não porque a minha esposa quer, ou porque alguém quer, irmãos, eu estou fazendo errado. Eu tenho que fazer porque eu me sinto bem fazendo. Porque tudo que se faz com gosto, com desejo e com vontade, se faz melhor. Então, quando eu faço obrigado, ou quando eu faço a demonstração que eu sou capaz, ele até consegue alguma coisa, mas é fruto momentâneo, é algo que passa rápido. Mas quando eu faço com amor, com prazer, eu sou como diz o texto, eu vou dar frutos, e os frutos vão permanecer, ao ponto de você passar num lugar, e quem sabe anos depois você retornar, a pessoa vai dizer, olha, eu estou na igreja, porque um dia você passou aqui. Eu me lembro, eu encerro nesse testemunho, que eu estava em uma cidade chamada Fronteiras, no alto de um morro, onde tinha uma comunidade chamada Castelo, e nós chegamos lá em uma das nossas excursões, em uma das nossas, procurando um local para fazer o trabalho, nós conhecemos uma família. E naquela família tinha, essa moça eu não esqueço dela nunca. Por quê? Porque naquele lugar, ela era uma moça muito esperta para aquele local. Era uma moça muito especial. E aí eu me lembro que o Mateus olhou para aquela moça e disse, qual é o teu sonho? Ela disse, meu sonho é sair daqui. Eu não quero viver o resto da vida aqui. E aí olhou para fora, pela janela, tinha um senhor sentado. Sabe aquele senhor? Tem 109 anos. Ele nunca saiu daqui. Teve a oportunidade e não quis. Nasceu aqui, viveu aqui e vai morrer aqui. Só que eu não quero isso para mim. E aí o Mateus disse, pois bem, Deus realiza sonhos. E passado, voltamos lá depois de 3 meses, fizemos o trabalho, foi um dos melhores trabalhos que fizemos no campo missionário. Passado alguns meses, foi em outubro, em janeiro eu recebi um telefonema. Quando eu vejo, não reconheço o número, eu falo, alô, quem é? Pastor Jefferson, o senhor tem o telefone do Mateus? Eu falei, tenho. O senhor pode passar para mim? Posso. Quem é? É a Gabi. Gabi, eu sou aqui de Fronteira, lá no Castelo. Eu digo, oh, que legal. E o senhor mora onde mesmo, pastor? Ele mora em Campinas. Disse, mora mesmo? Eu falei, moro. O senhor mora perto de onde aí? Eu falei, você não conhece aqui, né? Mas eu vou explicar, moro aqui perto da Moreiras, tal. Aí ele disse, o senhor conhece a faculdade FAC 4, perto da CPFL? Eu disse, claro que eu conheço. Meu primo mora na rua de trás, minha tia na rua de baixo. Saía para Mojimirim. Aí ele disse, pois bem, estou aqui estudando. Eita glória. Porque Deus realiza sonhos. Então, independente de qualquer coisa, Deus nos escolheu e vai dar frutos. Mas o que importa é eu aceitar o chamado. Então, quando Deus disser que você vai, vá. Porque por uma alma, Deus leva uma equipe de 50 missionários. Por causa de uma pessoa. É verdade. Eu já fui em local que para mim não tinha dado fruto nenhum, como foi na Paraíba. Eu disse, vim aqui, passei 30 dias aqui. Para mim, como se eu tivesse, não vi frutos. Mas depois de uns 4 anos retornei. Tinha um pastor. E aí ele disse, tem um pastor que quer que o senhor pregue lá. Quando eu fui na igreja do pastor, uma igrejinha, ele disse, o senhor lembra de mim? Nem um pouco. Eu estava na vigília que o senhor pregou. Que todo mundo foi embora e eu fiquei. Aquela vigília foi para mim. A partir daquele dia, eu decidi seguir o que Deus tem para mim. Glória. E hoje eu pastorei esta igreja. Então, foi Deus que te escolheu. Para você dar frutos. Só que você precisa querer. Então, a palavra que eu deixo para você é, continue. Que Deus realiza sonhos. Realiza. Continue. Aleluia. Não tem condições? Deus dá condições.
Você não sabe ir, Deus te leva onde tem que ir. O que eu preciso é aceitar. Eu sou assim. Pastor, vamos? Estou indo. Para onde? Estou indo. Tenho que comer? Estou indo. Tenho onde dormir? Estou indo. Pastor, tu é doido. Minha esposa me diz, você é muito louco, você vai para os lugares que você nem sabe. É Deus que leva. Deus não leva a gente em lugar que Ele não vai fazer algo por nós. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Jefferson, tem uma ouvinte, ela escreveu aqui pedindo oração, é Tendinha Caipira. Eu vou conhecer só pelo nome Tendinha Caipira. Eu já imaginei que deve ter coisa gostosa, deve ser algum comércio dela. Glória. Ela pediu oração pela saúde dela. Vamos orar. Tá? E tem a Hilda também, que é uma cliente minha. E tem a irmã Marta, lá do Granja do Norte. Um abraço, pessoal do Granja do Norte. Vamos voltar aí, hein? E os familiares do irmão Marcos, que está recuperando do Covid, graças a Deus, está quase tudo belezinha. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Vamos orar, peço os nomes. Pai querido e amado, aqui está a vida da Tendinha Caipira. A nossa irmã Hilda, a nossa irmã Marta e a família do Marcos, Pai. Deus, e os demais que estão online conosco neste momento, nós pedimos a cura agora, Senhor, que o Senhor entre nesta família, neste lar, repreenda-se esta enfermidade, seja ela Covid, seja ela câncer, seja ela gripe, seja qual seja a enfermidade, ó Pai. O Senhor tem poder de arrancar pela raiz agora toda seta, toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, no mundo espiritual está sendo neutralizada. Pai, traga saúde e prosperidade. Pai, abençoa esse projeto, Senhor. Missões Evódia no Sertão. A vida do meu amigo Osés, a vida do meu amigo Rodimax, a vida, Senhor, dos familiares. Pai, que esta família, Pai, continue sendo uma bênção. Nós te pedimos nesta tarde, nesta noite, Pai. Continue abençoando, Pai, através desta live. Todos os ouvintes para a glória do teu nome, meu amigo missionário Jefferson, e todos nós que aqui estamos, ó Pai, alcança agora e faça um milagre para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Até a próxima quarta, galera. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado. Participe da live da adoração todos os dias.